Boa noite, boa noite. Vamos começando mais uma live gestão. Se você vai assistir gravado, fica aí que a gente vai falar sobre liderança e como formar um time de pessoas comprometido com o resultado, tá? Vou já explicar mais sobre isso. Bem-vindo a quem está chegando agora. Vamos chegando, escutando nosso reggae. A gente entrar no clima. Tá dando para ouvir o reggae aí? Oi, Fernanda. Arthur, boa noite. Boa noite, boa noite. O tema da aula de hoje ele é a maior dor dos donos de restaurantes, né? Então esse tema aqui é o que mais dói, né? As pessoas têm mais dificuldade em gerir equipe e é de longe a coisa que mais reclamam, né? É o que mais me reclamam. Boa noite, Edu. Arthur, você fala de onde, Arthur? Qual a sua cidade aí? Cidade e estado, para eu saber onde é que você tá. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Mais uma live gestão. Estamos no momento do nosso reggae, para a gente entrar no clima de tranquilidade, relaxar a mente para começar aqui o nosso trabalho. Boa noite. Quem vai chegando vai dizendo de onde fala, para eu saber onde é que tem cada um aí. São Paulo, capital mesmo, Arthur? Franklin, boa noite, chefe Renato Santos, boa noite, predileto. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Hoje é um tema casca grossa, né, porque eu vou falar, né, daqui sobre a maior dor dos donos de restaurantes. Todo mundo quer uma equipe motivada, todo mundo quer uma equipe que cumpre horário, todo mundo quer uma equipe que bate meta, mas nem todo mundo quer aprender como fazer isso. Venda nova do imigrante Espírito Santo, que legal. Tem uma família no Espírito Santo. João Pessoa da Paraíba, boa, Franklin. Bem-vindo, meu amigo. Sou também seu colega nordestino, sou lá de Ceará. Fernando Oliveira, Brunão, boa noite, Brunão. Meu amigo Moisés, estávamos falando agora no direct. Então vamos embora. Valéria, minha colega de 7 de setembro, bem-vinda você por aqui. Carol, minha amiga Carol, Evolva Gestão. Pessoal, pois então, São José dos Campos, passei por lá há pouco tempo. Vamos lá, começando aqui. Quando eu desligo o reggae, é porque vai começar o negócio mais forte pra gente trabalhar. Bem-vindo, Brasílio. Boa noite, Raquel. Boa noite, Bruno Lira. Boa noite, Crisca. Mr. Fit, Café Vila da Penha. Meus amigos. Boa, Brunão. É isso aí, pessoal. Então, todo mundo apresentado e vamos começar aqui no nosso tema. Boa, Valbert, meu colega da UES, da administração, meu amigo. Grande abraço, irmão. Tamo junto. Então vamos lá. Então, para quem não me conhece ainda, eu sei que a maioria daqui já me conhece, mas para quem não me conhece ainda, meu nome é Vitor Macambira. Me auto-intitulo gestor gastronômico, porque é isso que eu faço. Eu levo gestão para bares e restaurantes e a minha especialidade é essa. Gestão, poderia falar de gestão de várias outras coisas. Fui dono de imobiliária, empreendi em outros ramos, se eu for contar minha história aqui, tive outras empresas, trabalhei com empréstimo consignado, enfim. Mas a área que me tocou foi a área da gastronomia. Foi onde eu tive minha jornada mais forte, mais impactante, que mudou minha vida. Então é por isso que eu falo desse ramo, tá? É onde eu me sinto comprometido em transformar a vida das pessoas e isso é de verdade. Então, esse é meu trabalho. E eu decidi fazer lives porque eu acho que conhecimento tem que ser espalhado, tá? O quanto mais as pessoas entendem sobre gestão, quanto mais elas conseguem gerir melhor seus restaurantes, maior é o bem para a sociedade como um todo. Porque um restaurante não é só um restaurante, é um conjunto de pessoas que ali vivem. Direta e indiretamente, várias pessoas participam desse mesmo sistema. Então, se eu mudo ali a gestão de um restaurante, se eu dou alguma dica, algum insight que vocês mudam alguma coisa e melhoram a vida no seu restaurante, a gente está espalhando aí o bem para mais gente. Então, esse é o motivo, pessoal. Bem-vindo quem chegou, Lucicleide. Bem-vindo, eu não sei qual é o nome, não sei, Gus Vieira, Isadora Kelly. Bem-vindo, pessoal. Bem-vindo mesmo. Então, vamos começar. Tema da live, tema da aula. Como liderar e formar um time focado em resultados, tá? Como eu falei, tema faixa preta, porque é a maior dor dos donos de restaurantes, né? Eu já tive um prospect, um possível cliente que me falou, olha, eu quero que você recrute bem, né? Eu tô ali para fazer gestão, mas ele falou, eu quero que você dê um jeito na minha equipe e recrute bem, né?
né? Meu problema é mão de obra. Eu falei, cara, não é só o teu problema, né? De todo mundo, de todas as empresas do mundo, não só do Brasil, né? Então, a questão não é recrutar bem, é formar bem as pessoas, tá? Bem-vinda, Bárbara, bem-vinda, Isadora. Então, vamos lá. Qual é o meu objetivo? Eu quero trazer uma nova visão sobre a gestão de equipe, né? Eu sei que a visão é muito errada, tenho crenças muito erradas, e eu quero trazer uma nova visão, trazer uma nova perspectiva para, se vocês concordarem, a gente conseguir espalhar essa nova mensagem sobre como gerir bem as pessoas e também conquistar resultados. Fechou? Seguinte, caso vocês vão tendo dúvida, vão mandando na caixinha de perguntas, tá? Que aí, vez ou outra, eu vou respondendo. Algumas vezes eu consigo olhar aqui as perguntas aqui na mensagem, mas nem sempre eu vejo. Então, a maioria, se puderem botar na caixinha de pergunta, é mais fácil e organiza. Outra coisa que eu quero combinar com vocês, se eu falar algo relevante, pessoal, dá like, ó. Dá like, porque o Instagram entende que eu estou fazendo algo legal, né? Entende que eu estou ali em um bom momento, falando coisas bacanas e entrega para mais pessoas. Então, se eu falar algo legal, se eu não falar nada legal, não precisa dar like, tá? Que não é nada forçado. Então, quando eu fizer alguma pergunta, me respondam, porque eu não consigo fazer live olhando para mim mesmo aqui sem entender que tem várias pessoas aí do outro lado. Então, se eu fizer pergunta, respondam. Respondam, que isso me ajuda a interagir. Imagina que eu estou aqui dando uma palestra, estou dando uma aula e eu fiz uma pergunta para a turma e ninguém respondeu. É chato pra caramba. Então, se eu fizer uma pergunta, respondam. Vamos interagir. Beleza? E aí, pessoal? Vamos começar então. Então, acabei de combinar com vocês sobre pergunta. Eu vou repetir a mesma pergunta que eu fiz na live passada de precificação. Quem não assistiu, vai lá no meu IGTV, tem uma live inteira sobre precificação. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no começo da última live, que ela faz sentido para essa live também, tá? Qual é a principal meta de um restaurante? Vou repetir. Qual é a principal meta de um restaurante? Quem participou da live passada vai saber, quem não participou ainda, respondam e vamos ver se vocês estão, né, dentro da mesma página que eu. Eu vou tentar colocar todo mundo aqui na mesma página, tá? Então, me respondam. Qual é a principal meta de um restaurante? Vou esperar aqui as respostas. Rentabilizar. Boa. Antônio Farias, a maioria dos donos de restaurantes pensam que treinar a equipe para vender mais resolve o problema. Nosso jogo é muito maior do que vender mais. Melhorar a rentabilidade. O caminho é esse. Na verdade, dar lucro, lucrar, ter lucro, boa. Lucro, boa. Tá? Boa noite, Manuel. Boa noite, meu amigo. Então, pessoal, vamos lá. Vocês estão corretos, tá? Dar lucro, escalonar e crescer. Aí eu vou até falar uma coisa que eu falei na live passada. Crescer, na minha concepção, é um objetivo estratégico, tá? Então, o grande objetivo de um restaurante deve ser crescer. Escalonar, estou entendendo como crescer. Porque quem não cresce está automaticamente encolhendo, tá? Quem não cresce está encolhendo. Por que o restaurante que não cresce está encolhendo? Porque você tem novos competidores, você tem novos players no mercado a cada instante. Você tem uma demanda X e você atinge essa demanda. Abrir um novo restaurante, você está automaticamente retraindo porque tem alguém ali dividindo sua demanda. Então, se você não tem o objetivo de crescer, você está automaticamente encolhendo. E esse é o risco de não querer crescer. Então, para mim, o principal objetivo de um restaurante é crescer, mas a principal meta para atingir esse crescimento é ter lucro, tá? Dar lucro para os sócios, então vocês estão cobertos de razão. Mas não é só dar lucro, é dar lucro aos sócios satisfazendo seus clientes internos e seus clientes externos. Dar lucro aos sócios satisfazendo clientes internos, os funcionários, satisfazendo os clientes externos, nosso público, nossos clientes de fato e também os fornecedores. Porque só ter lucro sem satisfazer essa cadeia não é sustentável. Então eu preciso ter lucro, satisfazendo os interesses dos meus funcionários e satisfazendo os interesses dos meus clientes e também fornecedores, que são nossos parceiros. Então esse é o principal objetivo de um restaurante, dar lucro para os sócios, satisfazendo toda essa cadeia. Porque senão não é sustentável, tá? Meu turnover com a equipe é muito grande se eu não satisfaço as necessidades da minha equipe. Se eu não satisfaço meus clientes, eu posso ter lucro no mês, mas eu não vou continuar tendo lucro, porque eu não estou olhando para as necessidades dos meus clientes. Então, a principal meta de um restaurante é dar lucro, satisfazendo toda a cadeia. Fechou?
E aí, quando a gente fala de cliente interno e externo, e eu acabei de falar que eu preciso satisfazer a necessidade deles, hoje a gente vai falar sobre os clientes internos. A gente já falou semana passada sobre clientes externos, sobre precificação, que também tem relação com isso, mas hoje a gente vai falar sobre satisfazer os clientes internos. Mr. Fit, mas o que seria redundante? Me explica aí. Não seria redundante o quê? Eu vou continuando aqui, quando eu ver aqui a tua resposta eu respondo, tá? É isso aí, pessoal. Vou só ver aqui. Vender, Arthur. Vender é uma das metas para a gente conseguir crescer, mas a principal meta mesmo é dar lucro satisfazendo os clientes internos e externos. Exatamente, Mr. Fit. Café Vila da Penha. É uma engrenagem, mas nem todo mundo lida com ela dessa maneira, tá? Nem todo mundo entende que essa engrenagem precisa funcionar de maneira harmônica. E eu vou falar, agora eu vou entrar aqui no assunto da nossa live e você vai entender. Crisca, e como despertar na equipe a mesma visão de crescimento? Primeiro, você precisa ter a visão de crescimento. Muitos donos não têm visão de crescimento. Se eu perguntar para um dono de restaurante qual é o seu objetivo daqui a 5 anos, o que você quer ser daqui a 5 anos? A maioria não vai saber me dizer. Daqui a 1 ano, pior ainda. Nesse mês, também não. Então, se nem nós temos a visão de crescimento, como é que a gente vai fazer com que a equipe tenha, né? Mas quando a gente tem, a gente precisa passar essa visão para a equipe e trabalhar ela diariamente, que é tema aqui da nossa live, tá? Então, beleza. Para essa engrenagem funcionar, a gente precisa quebrar uma crença que é muito forte no nosso ramo. Essa é a principal crença, que é onde a gente já começa errando, tá? E eu tive essa crença quando eu fui dono de restaurante. Eu tive minha jornada na gastronomia e eu tinha essa crença, que é a crença do nós contra eles. Nós, diretores, contra eles, equipe. Como se houvesse um muro ali, lado A, lado B, e lado B é inimigo, né? E lado B quer me ferrar, lado B quer me roubar a todo instante, lado B não entende o que eu passo, e o lado B, os funcionários não sabem como é que é difícil, e eu pago o salário deles, e eu quero que eles dêem o máximo de si, e aí esses caras só querem me ferrar, né? Então essa é o grande problema, tá? Não só cozinha e salão, chefe Renato, é mais diretoria e todo o resto da equipe, né? Cozinha e salão também tem suas tretas, cozinha e salão também tem seus problemas, tá? Então, essa visão nós contra eles é o que começa tudo errado, é uma crença. Eu acredito que aqueles funcionários só querem me ferrar. Essa crença já começa tudo errado. Vitor, você está dizendo que não tem funcionários mau caráter? Não estou dizendo isso. Tem, assim como qualquer ser humano. Tem polícia mau caráter, tem juiz mau caráter, tem funcionário mau caráter, tem gestor, tem consultor mau caráter, tem tudo mau caráter. Então, na verdade, eu não quero entender que todos são e eles querem me ferrar. Eu quero entender que a partir deles eu consigo alcançar os meus objetivos. Então, essa é a visão que a gente precisa mudar. Porque essa visão nós contra eles barra tudo. Se eu não falar para vocês agora o seguinte, eu só consigo alcançar o resultado através da minha equipe, se vocês não acreditarem nisso a partir de agora, não estou dizendo que vocês não acreditam, mas de forma geral, a gente não consegue nem progredir no assunto. Porque tudo que eu vou falar daqui para frente necessita dessa visão de que eu só consigo atingir os resultados a partir da minha equipe, através da minha equipe. Porque eu, como dono, eu não consigo gerenciar, fazer contabilidade, ter acesso ao meu jurídico, pensar no meu marketing, vendas, financeiro, metas, e mesmo assim atender o cliente, fazer o risoto e fazer o drink. Eu não consigo fazer nada sozinho. Eu não consigo bater o escanteio, cabecear e fazer o gol e depois comemorar. Não tem como. A gente precisa da equipe. Então, se eu preciso da equipe para atingir os meus objetivos, entendo que ela quer me ferrar todo instante e é nós contra eles, a gente não progride. Tá? A gente não progride. É isso aí, chefe Renato. Precisa atrair e envolver a equipe para andar junto. É isso aí. A gente vai falar sobre isso exatamente hoje. Primeiro princípio que a gente precisa quebrar é: nós contra eles não existe. Nós somos todos. Somos um time. A partir deles, a partir dos funcionários, a gente consegue atingir o resultado. Mr. Fit Café Vila da Penha. Funcionário não é inimigo. Primeira regra. A gerência tem que ter isso. Exatamente. Tem que ter isso em mente. Brunão, isso é de todo e qualquer negócio no Brasil. É cultural achar que o empresário é malvado e só quer aproveitar o trabalhador. Na verdade, a gente, como brasileiro, fica achando que é só no Brasil, né? No Brasil isso é latente porque a gente vive isso na pele, mas quando você vai pesquisar sobre empresas no exterior, também é assim, cara. Só muda um pouquinho, porque a gente está falando de um mesmo bicho aqui que tem em todo lugar do mundo. Só muda a língua e às vezes, a altura, que é o ser humano.
Então não é muito diferente. O que diferencia muito é um pouco a cultura, mas na prática a maior dor das pessoas é o funcionário. Porque imagine um restaurante como um sistema cheio de pessoas com processos, pelo menos precisa ter, com objetivos, e cada pessoa é um próprio sistema. Né? Cada pessoa tem suas próprias crenças, cada pessoa tem sua própria cultura, cada pessoa tem seus próprios objetivos. E como é que a gente consegue harmonizar isso, né, para que a gente ande como um time? É difícil de fato, não é fácil. Só que largar a mão e não fazer é o pior do caminho, porque a gente desistiu. A gente precisa adquirir conhecimento para que transformar isso em resultado, certo? Primeiro princípio, acredito que a gente quebrou aqui, tá? Nós contra eles não tá valendo, não vale, tá? Cancela. Se a gente acha isso, cancela. Substitui por só através da minha equipe eu consigo o resultado. Beleza? Combinado? Então eu vou partir para frente. Dê um joinha aí se a gente está combinado nesse ponto, tá? Porque só posso partir para frente se a gente tiver acordado isso antes, senão não vale a pena nem continuar, tá? Beleza. Eu vou falar aqui boa, galera. Dá um joinha aí se vocês estão concordando. Tô achando que vocês estão concordando comigo. Estão dando coração é porque estão concordando. Então vamos seguir. Quais são os princípios prósperos, tá? Eu já falei o primeiro. Só por meio das pessoas a gente conquista os nossos resultados. Esse é um princípio próspero de gestão de equipe. Qual o segundo princípio próspero de gestão de equipe? Ter visão de processos, tá? Eu preciso entender que se algo deu errado, se algum processo, alguma atividade foi mal feita, eu não vou responsabilizar e culpar as pessoas. Eu vou olhar para o processo e vou culpar o processo defeituoso e vou desenvolver esse processo que está errado. Quando algo deu errado, vamos lá, dar um exemplo. Soltei um prato que ia com um molho e foi com um molho trocado. Era para ir um molho X, foi um molho Z. Turma aí da cozinha, depois me falem os nomes de molho para eu sempre dar um bom exemplo, tá? Então, era para ir um filé com um molho X, foi com um molho Y, tá? Se eu entro na cozinha e falo, o Osmar, né, cozinheiro, poxa, o que você fez aqui, cara? Foi uma merda isso aqui. Era um molho X, pô, o cliente está reclamando. E aí, o Osmar vai olhar para a cara dele, vai ficar mega chateado, porque o Osmar não fez porque quis, né? As pessoas não erram porque querem. E aí, vai dar um baita... E muitas vezes esse carão, né, essa bronca, ela é no meio de todo mundo, enfim, é terrível, não é nada gentil. E aí, o que a gente pode fazer com a nova visão? Vamos olhar o processo, né? Em algum momento o processo falhou. O pedido foi lançado, saiu lá para a cozinha e faltou um molho certo, foi o molho errado. Então, será que dentro da cozinha eu não poderia ter alguém, né, mais qualificado na boqueta, né, para soltar os pedidos corretos? Para verificar, eu fazer um checklist ali de verificação antes de soltar para o salão o prato e colocar ali um cara verificando se o molho está correto? Vai que eu não tenho isso. Então, ao invés de eu culpar a pessoa, eu vou pensar em como eu vou desenvolver um processo para que evite esse erro. E quando a gente tem essa visão de processo para tudo, a gente desenvolve a estrutura do negócio. E fico menos refém das pessoas acertarem. Porque eu estou corrigindo um processo, estou desenvolvendo um processo e vou treinar as pessoas para desempenhar esse processo. É diferente de você dar um carão e culpar a pessoa, culpar o funcionário, e você criou um constrangimento, criou um mal-estar e fatidicamente o processo não foi corrigido. Provavelmente ele vai se repetir. Quando você tem a visão de processos, você começa a desenvolver erros operacionais, erros processuais e menos erros de pessoas. A gente não corrige as pessoas, a gente corrige processos. Pessoas a gente treina. Corrigindo processos, treinando pessoas. Não é corrigindo pessoas e treinando processos, tá? É isso aí, controle de saída de pratos. Então, beleza. Primeiro princípio, já falei, por meio das pessoas conseguimos o resultado. Segundo princípio próspero, visão de processo. Aqui a gente está mudando aqui um pouco a nossa mente, está mudando aqui um pouco o nosso jeito, nossa forma de olhar para os funcionários, para que a gente consiga extrair deles o melhor, para que a gente obtenha o resultado, porque esse é o nosso objetivo, quer dizer, essa é a nossa principal meta. Ter lucro satisfazendo clientes internos e externos. O terceiro princípio próspero, tem vários, mas eu trouxe três. O terceiro princípio próspero é: o desenvolvimento da equipe deve ser contínuo. O desenvolvimento da equipe deve ser contínuo. O que isso quer dizer? Treinamentos eventuais. Vou chamar um cara para dar um treinamento de vendas para o salão. O cara vai, passa 5 horas dando treinamento.
Para começar, depois da primeira hora já era. Se o cara não for um baita de um orador, um comunicador, um cara que tem um domínio de turma, depois de uma hora, a cabeça já voou. Já foi embora, tá? Já era. Então você pagou por 5 horas, você ganhou 1, porque a cabeça das pessoas não está mais absorvendo. E outra, mesmo que absorvesse por 5 horas aquele conteúdo, depois disso, pode ser aplicado ali por um mês, por uma semana, por 2 semanas, não mais que isso. Depois, aquele conhecimento ali provavelmente não vai ser repetido. Porque o desenvolvimento da equipe deve ser contínuo e o desenvolvimento e treinamento da equipe deve ser uma prática da empresa, uma prática do restaurante, uma cultura do negócio. Só quando o treinamento ele é cultural que o desenvolvimento é contínuo. Só quando o treinamento é cultural, o desenvolvimento é contínuo. Porque se a gente consegue treinar nossa equipe 5 minutos todos os dias, a gente vai ter treinado mais do que qualquer outro restaurante. Se a gente treinar nossa equipe 5 minutos todo dia, a gente tem treinado mais do que qualquer outro restaurante. Tá? Então, é trazer a cultura do desenvolvimento para dentro do negócio, para dentro do restaurante. Beleza? Então, esses são os 3 princípios prósperos. Até aqui tudo bem, pessoal? Preciso do ok de vocês para continuar, senão não consigo continuar. Até aqui, concordam comigo, discordam, entendem? Me dê aí uma luz. Vou dar aqui as boas-vindas para a consultoria DCA Alimentos, Michel 12, Natália Barros Nutri, Simone Lopes e o H. Panjos. Esqueci agora o teu nome. Pessoal, isso aí. Quando a qualidade da equipe cresce, o negócio desenvolve. Fernanda, boa. Valeu, chefe Renato. Obrigado aí pelo feedback. Valeu, tá? Então vamos continuar aqui para eu poder seguir. Boa. Posso continuar. Pessoal, liderança. Né? Então vamos começar a entrar no tema. Mais ainda. Liderança. O que é ser um bom líder? Vou precisar agora da cooperação de vocês. O que na visão de vocês é ser um bom líder? O que para vocês significa um bom líder? Me falem aí. Laís dando ok, velho John dando ok, Tigo, boa noite. Edu dando ok, Brunão, de acordo. Fernanda, beleza. Então vamos lá. Mais uma vez, o que é para vocês ser um bom líder? Eu preciso dessa resposta para continuar também. Vamos falar sobre liderança. Quando a qualidade da equipe cresce, o negócio desenvolve. Tem um delay, né? Quando eu pergunto, você responder. Saber como falar não. O que inspira. Boa. Boa, Arthur. Boa, Brunão. Saber como falar não também é. Vamos ver mais alguém respondendo aí. Conduzir a equipe sendo um maestro, não um capataz. Boa, chefe Renato. É isso aí, cara. Vamos já falar sobre ser capataz e ser maestro aqui. Boa sua analogia. Tá? A maestria, o nome maestria vem exatamente de conduzir com excelência, né? A maestria está aí. Liderar, por exemplo, não por obrigação, alguém que seja um exemplo positivo para as pessoas, inspirar, ser justo e transparente. Boa. Tá? É isso aí. Então eu vou dar a minha visão, tá? Minha, que eu peguei emprestada aí de um filósofo antigo. Se colocar no lugar da equipe, com certeza, tá? Que busca satisfazer a equipe, os clientes e os donos. Boa. Para mim, ser um bom um exemplo de conseguir influenciar meus liderados e fazer com que deve ser feito. É isso aí. Vamos lá. Eu vou dar a minha visão, que eu peguei emprestada de um filósofo chamado Platão. Não sei se vocês já ouviram falar. O bom líder é um exemplo de justiça, humanidade e ética. Quem é meu cliente ou quem é da minha empresa, da Evolva Gestão, já me ouviu falar isso. O bom líder é um exemplo de justiça, humanidade e ética. Então, se o líder é o exemplo disso, para mim ele é um bom líder, tá? Ser humano, aí tá um pouco de se colocar no lugar das pessoas, de entender que ali tem uma pessoa com sentimentos, de entender que tem uma pessoa que falha, que também tem sucesso, que tem mérito. Ser ético é fazer o certo, né? Seguir as normas, fazer o que é correto. E ser justo é o principal. Porque não é só ser justo com a empresa. Ser justo não é ser justo com um ou com o outro. Justiça é uma coisa só. É ser justo com você mesmo, é ser justo com a empresa, é ser justo com o funcionário. Ser justo é ser justo. É falar o que tem que ser falado. É corrigir o que precisar ser corrigido. É para treinar o que precisa ser treinado. É reconhecer o que precisa ser reconhecido. Muito dono de restaurante chega para mim e fala: cara, eu não consigo dar feedback. Eu não consigo falar para o meu funcionário que ele fez uma besteira. Eu tenho uma trava, eu não quero. São pessoas que não têm
aptidão para o confronto, não gosta de entrar nessa situação de confronto. E aí eles não estão sendo justos com o negócio, não estão sendo justos com eles mesmos. E estão sendo injustos com todo esse ecossistema. Ser justo é falar o que precisa ser falado, reconhecer o que precisa ser reconhecido. Ser justo. O justo, ele é justo. Não tem essa de pender para um lado ou para o outro. Tá? Para mim, é a coisa mais importante. Ser coerente na justiça. Se um dia eu fiz assim e eu treinei e tive que chamar a atenção de alguém por um motivo, eu tive que dar algum feedback por um outro motivo, se for outra pessoa, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ser justo. Tá? Se eu combinei algo, eu vou cumprir. Então, ser justo é isso. Para mim, tudo isso deriva de ser justo, humano e ético. Justiça, humanidade e ética. Tá? Esses devem ser os pilares, na minha concepção, de uma boa liderança. E a partir daí a gente desenvolve. A partir de justiça, humanidade e ética, a gente desenvolve todo o resto. Desenvolve todos os outros comportamentos de um bom líder. E aí vem o exemplo, e aí vem tudo mais que vocês falaram. Tá? E é isso. Eu vou falar sobre uma coisa que Douglas McGregor falou em 1960, criou uma teoria dos líder X e líder Y, tá? Então, McGregor falou lá em 1960, década de 60, que existem dois tipos de líderes, o líder X e o líder Y. O líder X é aquele que... O líder X é a hipótese da mediocridade da massa. Então, o que o líder X acredita? Aí vocês vão ver aí se conhece alguém que já foi assim, tá? Líder X acredita que as pessoas não querem trabalhar, que as pessoas só vão no chicote. O líder X acredita que as pessoas precisam ser forçadas a trabalhar. O líder X acredita que as pessoas não gostam de trabalhar. O líder X acredita que as pessoas têm pouca ambição, só querem segurança. Então o líder X acredita nisso tudo. Que as pessoas precisam trabalhar no chicote, que elas não gostam de trabalhar, que elas não têm ambição, que elas só querem ali passar o tempo delas e ter a segurança do dinheiro delas, tá? Então é isso que o líder X acredita. Eu tenho certeza que alguém aqui já conheceu um líder X. Eu já conheci um líder X. Eu já fui por um breve momento um líder X. Um breve momento num restaurante em que eu fui ali contaminado pelos meus próprios erros, eu entendi que as pessoas não queriam trabalhar e isso reforça a crença negativa do nós contra eles, tá? Mas beleza. Esse é o líder X, que é a hipótese da mediocridade das massas. A gente acredita que todo mundo é igual, só busca segurança, não gosta de trabalhar, enfim. Esse é o líder X. Líder Y, vamos ver se vocês gostam do líder Y. O líder Y acredita que trabalhar é natural, que ninguém precisa ser forçado a trabalhar, que trabalhar é algo natural da nossa existência na Terra. O líder Y acredita que ninguém gosta de trabalhar sob ameaça. O líder X acredita que, poxa, trabalhar sob ameaça não faz sentido, porque trabalhar é natural. O líder X acredita que os funcionários, a equipe, está satisfeita quando eles conseguem exercer autocontrole e direção do próprio trabalho. Quando as pessoas têm liberdade para trabalhar e desempenhar suas habilidades intelectuais, e desempenhar o máximo das suas capacidades. Então, o líder Y acredita que nesse momento as pessoas são mais autogerenciáveis. Quando as pessoas são reconhecidas e têm liberdade para inovar, para fazer diferente e para colocar não só o seu trabalho braçal, mas seu trabalho intelectual, toda a sua capacidade. O líder Y acredita que nesse momento, nesse instante, as pessoas começam a entregar melhores resultados e se sentem mais felizes, exercem autocontrole e autodireção. Todo mundo quer. Todo dono de restaurante quer. Eu queria que o meu funcionário tivesse autogestão, que ele fosse autodisciplinado, que ele conseguisse colocar em prática tudo sem precisar mandar, tá? Mas a gente não dá essa liberdade para ele. A gente, como dono, geralmente não tem isso como um processo da empresa. Não é fácil fazer isso, mas é possível, tá? Mas quando o líder Y acredita na teoria de McGregor da década de 60, que quando as pessoas têm essa liberdade, elas exercem autodireção e autocontrole, tá? E quando eles também acreditam que quando as pessoas têm essa liberdade, elas conseguem ser mais engenhosas, elas conseguem trazer soluções antes não pensadas, porque elas têm liberdade para fazer algo diferente, não só ser mandadas e delegadas a todo instante. Beleza? Até aqui tudo bem, pessoal? Quem conhece líder X já falou. E aí, líder Y. Vocês preferem qual? Líder X ou líder Y? Coloca aí. Oi, Sueli. Boa noite. Que bom que você chegou. Vocês preferem o líder X, que não acredita que as pessoas querem trabalhar, que é no chicote, ou vocês preferem ser liderados pelo líder Y? Se vocês tivessem um chefe,
um líder, um gerente, vocês preferiam que ele fosse o X ou o Y? Responde aí pra mim, pra eu entender aí como é que vocês pensam. Y, boa, Y, é isso aí, Y, boa, Y, é isso aí, pessoal. Se a gente fosse um liderado, né? Se nós fôssemos componentes de uma equipe, a gente queria um líder Y. Porque a gente quer tudo isso. A gente quer desenvolver nossas habilidades, desenvolver nossa capacidade. Eu não quero só que comprem minha força. Eu quero que comprem meu intelecto. Eu quero ser reconhecido. Eu quero ter liberdade para exercer autocontrole. Eu quero ter responsabilidade sobre o meu trabalho. Por que que eu quero um líder Y e muitas vezes eu sou um líder X? Eu não sou diferente de outro ser humano, né? Eu não sou um ser iluminado que, não sei porquê, nasce melhor, com pretensões e necessidades maiores que a dos outros. Nós somos iguais, nós temos as mesmas necessidades. Tá? Então, óbvio que o líder Y é o melhor líder. Ser liderado pelo líder Y é melhor. Tá? A gente vai entender como é que a gente vai conquistar, como é que a gente vai conseguir ser um líder Y, né? Entender que a gente pode delegar, entender que as pessoas podem ter soluções, pode vir dela não só o braçal, mas o intelectual, tá? Deixa eu ler aqui uma pergunta. Acredita que o perfil do líder X é um risco a todos devido à correria e estresse da profissão? Como mudar para ser um líder Y? Cara, você está começando a mudar, né? Não estou dizendo que você é um líder X, mas quem está começando a mudar é adquirir conhecimento, é entender uma nova perspectiva. O primeiro passo da mudança é entender que existe outro caminho. Entender que não é a gente tentando desbravar tudo sozinho, existe uma pavimentação feita há muito tempo, né? Falei que Platão falou de justiça, humanidade e ética antes de Cristo, né? Então a gente não está falando, né, de algo novo. Então é só entender que existe uma nova perspectiva e a gente aprender como fazer isso. E eu vou ensinar grande parte do caminho aqui, tá? Grande parte dessa live vai ser ensinar isso. Só não posso me perder no horário porque, enfim, esse assunto é denso. Então beleza. Eu vou passar para uma nova teoria. Dessa vez foi Frederick Herzberg que falou. Existem os fatores higiênicos. Existem fatores que só servem para não desmotivar e existem fatores que motivam as pessoas. Então, Herzberg falou que os fatores higiênicos são aqueles que não desmotivam as pessoas. Então, tem dois fatores higiênicos e fatores motivadores. Beleza? Fatores higiênicos são aqueles apenas que responsáveis por não desmotivar. E o que é responsável só por não desmotivar? Só para manter a pessoa não desmotivada. Não é para motivar. Condições e ambiente de trabalho. Então, uma condição de trabalho boa, o cara tem equipamento, tem um ambiente de trabalho legal, harmonioso. É um tópico. Outro tópico, salários e benefícios sociais. Então, não importa quanto ele ganhe, salário ou benefício, o que for, só serve para não desmotivar. Não estou falando aqui que isso aqui é o que me faz acelerar e querer crescer, não. É só para não desmotivar, só para querer continuar parado ali. Terceiro fator, clima organizacional, eu falei também já atrás, equipe, como as coisas são lidadas dentro do restaurante, com que tipo de clima, vai muito da liderança, esse clima bacana e tal, sou responsável por não desmotivar. E ter a oportunidade de crescimento, por incrível que pareça, segundo Herzberg, só serve para a gente não desmotivar. Não nos motivam a querer mais, não nos motivam a fazer mais, não nos motivam a entregar o melhor da gente. Tá? E aí existem os fatores. Então aí, voltei? Então existem os fatores motivadores, que é liberdade para decidir e executar suas tarefas. Você tem uma certa liberdade dentro da sua função para decidir algumas coisas e executar suas tarefas. Isso motiva as pessoas. Pleno uso das suas habilidades pessoais. Isso aqui é muito importante. Pleno uso das suas habilidades pessoais é só não ser reconhecido pelo trabalho braçal. Ali tem uma pessoa com cérebro, com experiência, com sacadas, com inteligência. Então, quando a gente utiliza isso, quando a gente demanda isso dos funcionários, eles são motivados a entregar o melhor. Quando eles se sentem responsáveis pelo trabalho, então ele faz parte do processo, ele faz parte daquilo ali, ele faz parte do resultado, ele é responsável, né, pelo sucesso do negócio. Isso faz com que ele também se sinta motivado. Quando eles conseguem também trabalhar com metas e conseguem trabalhar com esses objetivos mais fortes relacionados ao seu trabalho, quando ele entende que, quando ele está ali cortando uma carne,
quando ele está ali fazendo a limpeza de um alcatra, que aquele trabalho dele ali é relevante para o resultado. Quando ele entende, quando ele está assando ali alguma coisa, quando ele está atendendo um cliente, ele entende que aquele momento, aquele trabalho que ele está executando naquele instante, ele é responsável pelo resultado do negócio, que faz parte, que o que ele faz é importante. Isso faz com que ele entregue o melhor. E quando ele consegue também se autoavaliar, né? Participar de autoavaliações de desempenho. Tá? Então, esses são os fatores, segundo o Herzberg, que motivam. Então, quando a gente pensa, eu pago o salário do cara. O cara tem aqui benefício X, plano de saúde, tal. E aqui eu trato ele bem. E ele devia fazer muito mais do que faz. Não. Segundo o Frederick Herzberg, um dos teóricos da administração, ele fala que não, cara. Não é suficiente. Para que ele se motive e entregue mais e mais e mais, a gente tem que falar e executar os fatores motivadores. Ele tem que ser reconhecido pelo intelecto, ele tem que ser responsável pelo trabalho, ele tem que ter essa liberdade para trabalhar e executar suas funções sem um chicote do lado, tá? Então, eis a questão. Até aqui tudo bem, pessoal? Vou mudar aqui de bloco, tá? Vou ter que dar uma acelerada aqui por causa do tempo, mas até aqui tudo bem, tá? É preciso falar sobre essa parte, é preciso contextualizar com algumas teorias para que a gente entenda o fundamento das coisas, tá? Então, se até aqui tudo bem, me dê um ok aí, quem ainda está comigo. Vocês estão comigo aí? Apareçam. Apareçam. Boa noite, Paulo. Boa noite, Maria Lúcia. Boa noite, Nutri Suplementos. Boa noite, Flávia. Boa noite, meu amigo gerente. Nem sempre uma equipe comprometida é uma equipe motivada. Você concorda que temos que envolver a equipe, inspirar a equipe? Com certeza, tá? Nem sempre ela está fazendo ali, cumprindo o seu papel com comprometimento, nem sempre ela está motivada, tá? É um conjunto muito mais amplo de fatores para motivação, para que eles queiram entregar o seu melhor, para que eles tenham prazer de fato em desenvolver suas habilidades. Então eu vou passar para o próximo tópico, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu esqueci de colocar uma coisa aqui que eu ia colocar na tela, pessoal. Oh, meu Deus. Ó, preparei isso aqui e esqueci. Isso aqui é o tripé dos interesses, é o fluxo dos interesses, tá? Que eu falei lá atrás. Acho que está cobrindo aqui os comentários, não dá para ver. Aqui onde tem os comentários são os sócios, a equipe e os clientes. Então isso aqui é o fluxo de interesse, né? Quando eu falei que um negócio precisa, a maior meta dele, a principal meta é ter lucro satisfazendo os interesses dos clientes internos e externos, é isso daqui, tá? Eu não consigo atingir, eu como sócio, não consigo atingir meus objetivos diretamente com meus clientes, tá? A não ser que eu seja um autônomo, né? Que eu mesmo venda e eu mesmo produza tudo. E ainda assim eu dependeria do meu fornecedor, tá? A não ser que eu produzisse também a minha comida, então não dá, tá? Então, a gente precisa da equipe para conquistar os nossos resultados, tá? Então eu esqueci de falar isso aqui na hora. Então, beleza. Então vamos lá. Passando já falei sobre líder X, líder Y. Eu pulei aqui uma coisa que eu deveria ter falado, que é muito, muito importante, que é a pirâmide de Maslow. Não sei se vocês já ouviram falar na pirâmide de Maslow, tá? Pirâmide de Maslow fala sobre os interesses, né? As necessidades das pessoas, tá? Então é uma pirâmide, a base. Todo mundo precisa inicialmente de satisfazer as necessidades fisiológicas, alimentação e relacionamento sexual, e, enfim. Então, saúde, né? É aí que a gente precisa, é onde todo mundo começa, todo mundo tem essa necessidade fisiológica. A segunda necessidade da gente é a segurança, moradia, ter onde morar, ter um canto para morar, a segurança a gente pode puxar muito para moradia, né? Ter essa segurança do lar, tá? O terceiro passo da nossa pirâmide é a nossa necessidade de socializar, do amor, do relacionamento, de ter uma parceria, amigos, parceiros, família. O quarto degrau é a necessidade de estima. Eu tenho a necessidade de ser reconhecido meus méritos, reconhecido meus talentos. E o topo da pirâmide é a autorrealização, né? A realização pessoal. É quando eu já, depois de satisfeito todas essas etapas da pirâmide, eu já estou ali progredindo e vencendo com os meus propósitos, tá? Onde é que a gente consegue indexar a equipe, né, a nossa equipe, os nossos funcionários e até nós mesmos, tá?
Necessidade fisiológica, todo mundo se alimenta. Todo mundo tem ali suas necessidades fisiológicas já minimamente abastecidas. Segurança também, todo mundo tem um canto para morar. As pessoas têm sua casa, alugado, própria, as pessoas têm sua casa. A maioria tem amigos, né? Claro, tem seu parceiro. Então, não é isso. Então, isso fica muito claro que onde a gente precisa satisfazer os nossos funcionários, a nossa equipe, é na estima. Antes de chegar na autorrealização, que ele vai... A gente pode fazer com que ele almeje alcançar essa autorrealização através do nosso negócio, mas é um passo seguinte. Mas o reconhecimento, a estima, reconhecimento de estima, esse é o ponto. É isso que a gente precisa satisfazer. Tá? É por isso que essa pirâmide de Maslow, ela fundamenta a teoria dos dois fatores, os fatores motivadores, os fatores que realmente motivam, que satisfazem os interesses dos nossos funcionários, é satisfação e reconhecimento. Reconhecimento intelectual, reconhecimento das suas habilidades, reconhecimento do seu mérito. Tá? Então eu tinha esquecido de falar isso, e é muito, muito importante a gente tocar nesse assunto, porque é aí, cara, quando a gente entende essa pirâmide, a gente entende que é aí que a gente precisa satisfazer. É quando essas 3 primeiras partes da pirâmide, fisiológica, segurança e relacionamento, já estão preenchidas, fica faltando algo, que é a de estima, tá? E que é a de reconhecimento. E se a gente entende isso, a gente faz com que a gente trabalhe para satisfazer. HP Anjos, depois me fala o teu nome, cara, que eu estou esquecendo aqui. E quando os problemas são sócios, desmotivados, sem conhecimentos, parados no tempo como gestores, aí ele tem que assistir minha live. Aí ele tem que ir para o meu Instagram, aí ele tem que adquirir conhecimento, porque se os sócios não têm essa visão, cara, não vai. Né? Quem tem poder de decisão e poder de transformação são os sócios. Eles direcionam a mudança, ela é conquistada através da equipe, mas quem direciona, por isso que a gente chama eles de diretores, são os sócios. Então, quando o sócio não está no estratégico, ele está no operacional, ele não consegue enxergar isso. Tá? Então, ele precisa, sim, aprender. Ele precisa aumentar seus recursos internos de conhecimento para entender essa nova ideia e conseguir direcionar todo o negócio para isso. Tá? Então, o problema sempre são os sócios. O problema sempre é do dono. A culpa sempre é do dono. Porque quem tem poder de transformar é o dono. Quem tem a caneta na mão é o dono. Então, ele é o culpado de fato. E é uma bênção ele ser o culpado, porque se a culpa é dele, ele pode resolver. Tá? Então, cara, se o problema são os sócios, eles têm que adquirir conhecimento para mudar isso. Tá? Dificilmente a gente consegue transformar a ideia de baixo para cima. É improvável. Né? A ideia vem de cima para baixo e conquistada junto com a equipe, e aí retorna para o estratégico. Tá? Então vamos seguindo. Já falei sobre, fundamentei bem, vou acelerar aqui para a gente não ficar muito longo, nem sei se o Instagram fecha a live em 1 hora, mas se vocês souberem me avisem. Mas vamos começar a organizar a equipe, a gente já entendeu as bases, agora vamos para algumas práticas. Primeiro passo da organização da equipe, já entendi isso, né, que a equipe precisa ser vista dessa maneira, que eu preciso agir assim, vou começar a organizar. Para começar a organizar, para começar a acertar com a equipe, a gente começa no organograma, tá? Eu preciso de um organograma funcional para o meu negócio, em que todos os cargos estejam distribuídos de forma equilibrada e que eu consiga um nível de hierarquia em que todo mundo tenha seu próprio líder e que o dono do negócio não interfira na gestão do gerente operacional quando ele existe. Tá? Primeiro, ter o gerente operacional, ter sua equipe de salão, a equipe de cozinha, se o negócio for pequeno, fica abaixo do gerente operacional, e toda a equipe, estoquista, administrativo, tudo isso fica abaixo do gerente operacional. Tá? Eu não vou entrar muito a fundo, porque senão eu não consigo concluir o meu cronograma aqui, meu roteiro. Tá? Então, definir um organograma funcional em que todos os cargos, todas as funções, todos os cargos estejam colocados da maneira ideal para que a gente tenha o melhor resultado da nossa equipe. O principal erro aqui é quando o dono do negócio coloca um gerente operacional e o dono do negócio interfere na gestão desse gerente operacional. Então, o começo dos problemas é quando eu tenho um gerente operacional que não é gerente. Porque eu, como dono, não deixo ele gerenciar. Ou então eu coloquei ele como gerente sem saber o que era um gerente operacional dentro de um restaurante. O que era, quais são as atribuições dele, que são bem mais complexas do que um líder de salão. Tá? Então esse é o começo do erro. Então, para a gente começar a organizar bem a equipe, tendo um organograma funcional. Tá? Não vou me estender aqui, porque senão eu não completo. Segundo, definir o organograma funcional. Segundo passo, definir as atividades e funções de cada cargo.
que o estoquista faz, o que o líder de salão faz, o que o garçom faz, o que o pinheiro faz, o que o cozinheiro, o auxiliar de cozinha, o que eles fazem, quais são todas as atividades que eles têm que executar. O garçom tem que atender bem o cliente, tem que limpar o salão, tem que fazer o mise en place do salão, tem que fazer o checklist de abertura da casa, tem que fazer, pronto, definir todas as funções, todas as atividades, tudo, bem definido, tá? Existe muito erro de que a pessoa não sabe que tem que fazer alguma coisa, não sabe que é a função dela, não sabe que é uma atividade dela e é cobrada por isso, mas ela nunca soube que ela tinha que fazer isso. E aí começam todos os problemas. Então, tá abrindo um negócio? Vamos imaginar que a gente está abrindo organograma funcional e definir, pegou cada função, cada cargo, eu tenho cozinheiro, chefe de cozinha, enfim, todos. E eu vou descrever detalhadamente cada atividade e cada função desse cargo, tá? Isso fica bem explícito, tá? Isso fica claro para você, dono, e fica claro para quem está exercendo aquela função, tá? Definir bem isso. Terceiro ponto. Ele tem várias atividades, né? A gente definiu o cargo, definiu as funções e atividades, ele tem várias atividades para serem feitas. Então a gente vai fazer a gestão dessas atividades, fazendo a gestão da rotina. Então na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado e domingo, de 8 até as 10 horas da noite. Qual atividade ele vai fazer em cada horário? Então quando eu desenho uma agenda, gestão de rotina nada mais é do que desenhar, escrever a agenda de cada funcionário e o que ele vai fazer em cada horário. Tá? O que ele vai fazer em cada horário? Quais são as atividades? Esse horário aqui, garçom fica no salão atendendo o cliente. Então vai lá, de tal hora, salão de vendas. Mas antes ele tem que fazer o checklist de abertura. Tem que fazer o mise en place do salão. E aí, quando eu tenho todas as atividades de um cargo dentro de um organograma funcional descritas dentro de uma agenda, eu como gestor consigo só verificar a agenda de cada um e entender se está todo mundo fazendo o que deve fazer naquele horário. Se 8 horas a cozinha tem que estar fazendo mise en place, ou tem que estar fazendo a pré-produção da semana inteira, ou tem que estar produzindo os molhos, 8 horas da manhã eu vou verificar se eles estão produzindo os molhos. Porque eu tenho a agenda de cada um. E eu falo isso porque eu fiz isso na pele, eu vivi isso na pele. Toda a minha equipe operacional tinha uma rotina, tá? Então eu tinha aqui na minha parede a rotina de cada um e eu consegui ver o que cada um estava fazendo. Uma das poucas coisas que eu acertei quando eu tive um restaurante foi fazer essa gestão de rotinas e me ajudou pra caramba, tá? Porque eu olhava na câmera, eu sabia exatamente o que aquela pessoa tinha que estar fazendo, tá? Se o cargo dela era auxiliar de cozinha, eu sabia que ela tinha que estar ali produzindo molho junto com o chefe de cozinha. Então quando ele não estava fazendo, eu vou lá, e aí, o que está rolando? Você era para estar fazendo isso. E quando a gente tem essa gestão de rotina, né, muito bem desenhada, as engrenagens estão encaixadas, a gente tem um ritmo de trabalho bacana, certo? Depois disso, estou estruturando a equipe, organograma funcional, atividades, funções, gestão da rotina. Eu preciso, e eu falei hoje nos stories, escrever quais são minhas normas e princípios. Quais são os princípios da minha empresa? Quais são as normas? Em relação ao ambiente de trabalho, quais são as normas? Né? Eu gosto de fofoca ou eu evito fofoca? Quanto à higiene pessoal, é para vir barbado, é para tirar a barba, é para usar brinco? Como é que é a aparência? Eu tenho que desenhar tudo. Como eu devo atender o cliente? Qual é o manual de atendimento do cliente? Tem que manualizar como é o atendimento perfeito. Por quê? Quando está tudo isso escrito e documentado e previamente explicado para toda a equipe, todo mundo sabe o que é certo. Então, qual é a grande dificuldade que eu vejo quando eu entro nos projetos de consultoria? Ninguém sabe o que é o certo. O que é o certo? O que é a linha do meio? Né? Que se eu estiver para um lado estou errado, se eu estiver para o outro também estou errado. É o que está escrito, é o que está combinado, é o acordo. Então, nosso manual de normas, princípios, manual de atendimento, manual de vendas, né? A forma certa de vender, tudo isso é o nosso acordo. Que a gente vai fazer um documento chamado Manual de Integração, onde tem tudo isso dentro. Cada funcionário novo que entrar, ele recebe esse manual de integração e ele tem um onboard, né? Ele tem um processo de integração à empresa para que ele esqueça um pouco como é que eram as crenças dele do passado, do pessoal dele, como é que eram as atitudes dele pessoal. Se na casa dele ele faz algo X, aqui dentro não pode, porque aqui a gente tem uma Constituição, tá? Então ele é integrado a esse novo mundo que é o nosso negócio, tá? O que está escrito pode ser cobrado. Muitas vezes tem até valor jurídico, né? Não sei como faz isso propriamente dito, mas tem alguns que fazem com valor jurídico, essas normas, tá? Com punições e advertências, se for o caso. Mas o que eu quero dizer? Quando um cliente meu vem e fala, meu funcionário fez isso aqui é errado. Eu falei, beleza, ele sabe que é errado? Ou é só um senso comum que você acha que ele sabe que é errado?
por mais óbvio que seja, às vezes não é óbvio para aquela pessoa. A pessoa veio e trabalhou em diversos outros restaurantes que não tinha isso, que não tinha o jeito certo de fazer. E aí você vai dar uma bronca no cara por algo que é nitidamente errado, mas nitidamente errado não quer dizer que é acordado como errado, combinado como errado. Então faz o seguinte, eu sempre nesse ponto da consultoria eu falo isso, faz o seguinte, define tuas normas, define teu manual, treina tua equipe nesse manual. E aí vocês lembram, quem está aqui há mais tempo, né, nessa live, que eu falei sobre que a gente precisa, eu não acredito em treinamentos pontuais, o treinamento é contínuo. Parte do treinamento contínuo é treinar a equipe dentro das nossas normas, princípios, condutas, manual de integração, manual de atendimento, manual de vendas, guias de boas práticas, enfim, todos os nossos manuais, todas as nossas normas. E quando eu tenho uma equipe treinada, que nem precisa mais olhar para o manual, qual é o nome disso? O nome disso é cultura. E eu estou criando uma cultura organizacional em que todos entendem nossos princípios, em que todos entendem quais são nossas normas. Então, ele sabe que se fez algo, que se foi errado ou certo. Tá? Então, ele está apto a receber um feedback negativo, porque ele sabe, tem a consciência de que fez algo errado. Tá? Então, é assim que a gente estrutura a equipe. Tá? Beleza? Então, beleza. Já falamos, fundamentei no início, falei sobre como a gente organiza a equipe. Agora vamos falar da parte, né, de resultado. Alguém falou no início que como fazer para os funcionários entenderem essa expectativa de crescimento e buscar esse crescimento. Então, quando a gente define as metas, tá? Então, se a gente não tem o próprio plano de crescimento, não tem os objetivos do negócio e não tem as metas para isso crescer, não tem como a gente cobrar que as pessoas pensem em crescimento, que as pessoas tenham atitudes proativas de crescimento, se eles nem sabem por que estão trabalhando ali. Então, quando a gente define como diretor no estratégico as metas do negócio, minha meta mensal, minha meta de abril, estou nesse processo com meus clientes, fechando março, definindo a meta de abril. Meta de vendas de abril, R$200 mil. Meta de CMV, 33%. Pronto. Com essas duas metas, a gente consegue cascatear para a nossa equipe. Meta de venda da equipe de vendas, R$200 mil. Para alcançar essa meta de R$200 mil, eu preciso de qual meta de ticket médio? X reais. Qual é a meta de cada garçom para atingir a meta maior de vendas? Bater a meta de ticket médio. Qual é a meta do chefe de cozinha? CMV. Qual a meta de chefe de cozinha? Também as vendas. Então a gente vai definir primeiro as metas do mês, vou pegar um mês como referência, e cascatear em metas individuais para cada pessoa, para que cada funcionário saiba que ele está trabalhando naquele dia, que ele está trabalhando naquele mês para bater uma meta dele, que a meta dele vai contribuir para a meta principal do negócio. E lembra quando eu falei nos fatores motivadores, da teoria dos 2 fatores, que as pessoas precisam entender que o trabalho deles é responsável pelo resultado do negócio, que eles têm esse reconhecimento? Pronto. Quando as pessoas têm metas individuais, elas entendem que se elas baterem aquela meta, elas estão contribuindo para o crescimento do negócio, estão fazendo parte daquilo, certo? Então, para liderar e formar um time comprometido com o resultado, precisa ter meta. Sem meta não há direção. Sem meta não tem direção. A pessoa vai trabalhar todo dia só para vender o tempo dela. Não vai trabalhar todo dia para crescer, tá? Por um objetivo maior. E aí eu vou fazer outro gancho. A gente falou sobre treinar a equipe todo dia. Treinar a equipe diariamente. E metas não são batidas mensalmente. Metas não são batidas mensalmente. Metas são batidas diariamente, tá? Se a gente entender que meta é batida mensalmente, a gente vai esperar um mês para ver se bateu a meta. Depois de um mês, se não tiver batido, já era, não tem chance. Mas se eu entendo que metas são batidas diariamente, eu verifico a meta diariamente. Se eu verifico a meta diariamente e minha equipe sabe se bateu a meta do dia ou não, se ontem foi dia 4, se ontem eu trabalhei e não bati a meta, hoje ela sabe que não bateu a meta. Hoje, numa reunião chamada Fórum Diário, eu vou falar com a minha equipe de vendas, ontem a gente não bateu a nossa meta de ticket médio. Então a gente está se deslocando da meta principal do negócio. Tá? Então todo dia, ou então a equipe de vendas, parabéns, batemos a meta. Se continuarmos assim, vamos bater a meta mensal. Mas todo dia a gente entende se bateu a meta ou não. Meta de CMV e meta de ticket médio, que também faz ligação com a meta de vendas. Então como é que eu tenho um time, depois que eu organizei tudo isso, organizei minha cabeça, organizei a equipe,
Como é que eu traduzo isso em comprometimento com o resultado? Se eu trago o resultado para a minha cultura da empresa, se eu trago a preocupação em bater meta, a preocupação com indicadores, a preocupação com resultados como uma cultura do negócio. E como é que eu trago isso? Com o desenvolvimento contínuo da equipe. E onde é que eu desenvolvo minha equipe continuamente? Na minha reunião diária, que é uma reunião de 15 minutos, em que eu falo sobre ocorrências, eu falo sobre metas e eu também treino as pessoas 5 minutinhos em relação à conduta, em relação às normas, em relação aos princípios, diariamente, tá? Essa é a maneira, essa para mim é o fórum diário, a reunião diária de briefing. Muitos têm um briefing, né? A reunião de início. Esse é o momento em que a gente está no presente online fazendo a cultura do negócio acontecer, tá? E nessa reunião as pessoas são ouvidas. Nessa reunião a gente resolve problemas do dia anterior em equipe, porque eu quero ouvir as pessoas. Porque a gente já combinou isso no passado, no começo da live, que eu reconheço o intelecto das pessoas. Porque se eu reconheço o intelecto das pessoas, isso as motiva. Isso é um fator motivador. E elas conseguem dar o melhor. Então, quando eu tenho esse ciclo virtuoso de bater meta, ouvir as pessoas, fazer com que elas sejam responsáveis pelo trabalho, fazer com que elas se sintam parte do resultado, fazer com que elas se desenvolvam todo dia, num ciclo diário, eu tenho um negócio vencedor. Aí sim, eu tenho um time de sucesso, que coloca suas habilidades em prática e estão buscando uma meta todo dia. Esse é o ponto, pessoal. Então eu tô... boa noite quem chegou agora. Eu consegui finalizar meu conteúdo agora, faltando 4 minutos. Eu só quero encerrar com uma conclusão antes de falar com vocês. Qual a conclusão? Mude sua visão sobre a equipe, reconheça as habilidades da sua equipe, defina metas e fique próximo, verifique a meta diariamente e seja o exemplo de justiça, humanidade e ética. Tá? Pessoal, acabou de uma forma rápida, abrupta, mas era isso. Quem não assistiu a live do começo, volta lá, tá? Tá muito legal. Depois eu quero que vocês me digam aí o que vocês acharam, o que você achou desse conteúdo, qual a sua opinião, você tem alguma dúvida? Eu ainda tenho aqui alguns minutinhos, eu posso responder aqui algumas dúvidas. Tá? O Alexandre falando que o que não é medido não pode ser gerido, exatamente. Se eu meço minha meta diariamente, eu estou muito mais próximo de bater ela, porque eu meço e corrijo o percurso, né? Eu não espero acabar o mês para corrigir, tá? E como como a passagem de uma equipe médica, fala das ocorrências dos pacientes, exatamente, Rita. Exatamente. Brunão, Vitor, você não acha que todo esse processo de equipe começa na contratação? Exatamente, Bruno, cara, total, tá? Eu não quis falar de recrutamento e seleção aqui, mas falha minha, tá? O processo começa todo no recrutamento, né? Se eu trago para o meu negócio pessoas com aparente boa atitude, eu digo aparente porque às vezes a gente é enganado, mas com aparente boa atitude, a gente consegue já colocar dentro do nosso negócio pessoas que têm a maior probabilidade de entregar o seu melhor, tá? Mas com certeza, eu não quis trazer esse assunto porque esse assunto é longo, pessoal. Eu fui superficial, eu só fui mais aprofundado na teoria no começo, mas é um assunto longo, é um assunto que vai muito tempo, tá? Que precisam de várias lives. Nada na gestão é simples ao ponto de ter uma resposta pronta, ao ponto de que com uma live dessa você já transforma em tudo. Isso aqui é só uma semente, tá? É só uma sementinha que eu quero colocar na cabeça de vocês para que vocês mudem um pouco essa visão. E que entendam que quando você entende que sua equipe é responsável pelo seu sucesso, você vai tratar essa equipe da melhor maneira possível. Tá? Se você sabe que essa equipe é o que te traz o resultado, você vai trabalhar para ter a melhor equipe. E para ter a melhor equipe, eu preciso treinar a melhor equipe, trazer as melhores pessoas e treinar a melhor equipe. Então o jogo vira. Tá? E quanto melhor a gente trata a nossa equipe, com esse pensamento, maior a chance deles ficarem com a gente. E aí, tema para uma outra live é quando a gente tem um plano de crescimento dessa pessoa dentro do nosso negócio, em que ela sobe de cargos e que essa subida de cargos acompanha também o crescimento do restaurante, a gente tem um motivo para reter os talentos, reter as boas pessoas, certo? Então, pessoal, é isso aí. Estou encerrando aqui porque eu vou para uma live com alguns consultores do Método Gás e espero ter ajudado aí vocês. Compartilhem essa live com as pessoas que você acha interessante. Compartilhe aí com quem você acha que pode mudar um pouco a cabeça. E é isso aí. Fiquei rouco. Boa noite. Parabéns aí para quem ficou até o fim, tá?
Muito grato aí pela participação de todo mundo. Para mim é uma honra poder falar sobre gestão com vocês. Eu não vejo a hora de fazer isso numa sala de aula de verdade. Não vejo a hora de ter esse contato mais próximo com todo mundo. Tá perto. Vai dar certo, vamos sair dessa. E tamo junto. Até a próxima segunda-feira. Ou então pode ter outras lives aí, surpresa, em colaboração com outras pessoas, tá? Mas toda segunda-feira, live sobre gestão. Uma aula aqui para vocês. Grande abraço. Até a próxima e fui!